E aí, galera do terceiro ano, espero que vocês estejam bem, tá? Que vocês possam estar em casa se cuidando. Pessoal, hoje a gente vai iniciar justamente um novo assunto, tá bom? Relacionado à história de Alagoas. Hoje a gente vai falar sobre o início das oligarquias que se estabeleceram aqui em Alagoas durante o período da República do Café com Leite no Brasil, tá bom? Aí a gente tem um contexto nacional ligado ao contexto estadual, né? E aí a gente vai entender como é que funcionou essas oligarquias, né? Dando início aí falando sobre os maltas, depois a oligarquia formada pelo próprio Fernandes Lima e governadores que vieram acompanhando aí seu grupo político. Lembrando que todo esse período das oligarquias, né? Como vocês sabem, foi uma política criada pelo presidente Washington Luiz, né? Na época lá em e aí, vários governadores de vários estados foram se aproveitar, desculpa, pelo presidente Campos Salles, né? Desculpa, eu falei Washington Luiz, mas é Campos Salles, né? E aí, vários governadores dos estados foram se aproveitando dessa política do café com leite, que era uma política de troca de favores, onde as oligarquias, tanto nacional como as oligarquias estaduais, se mantinham no poder, tá bom? Então, galera. A primeira oligarquia, né, a usufruir, o primeiro grupo político a usufruir justamente dessa política do café com leite aqui no estado de Alagoas foi a famosa oligarquia malta, né, que vai ficar de 1900 até 1912. Né, eles vão governar aí o estado de Alagoas durante 12 anos, ele e o seu irmão, né, que vão ficar aí trocando essa função, tá bom? Então, galera, originário do sertão de Alagoas, precisamente do município de Mata Grande, né, e com as mesmas bases políticas do Barão de Traipu, né, que era sogro do Euclides Malta, né, e padrinho também político dele. Foi ele que colocou o Euclides Malta no governo, né, ele que colocou Euclides Malta na política aqui alagoana, né, e aí você vai ter justamente o surgimento dessa oligarquia, tá bom? Através desses contatos. Porém, tem uma diferença aí no Euclides Malta. Ele tinha acabado de se formar em Direito em Recife, né? E aí ficou bem mais fácil para ele conseguir governar o que a gente chama dos semi-analfabetos que existiam aqui, né? Os semi-analfabetos coronéis, os donos de terras, os oligarcas desse período aqui em Alagoas. E aí, galera, ele começa de fato, uma boa administração, né, a sua habilidade faz com que ele pudesse expandir as suas alianças políticas, e a primeira coisa que ele faz é justamente investir na capital maceiense, tá bom? Ele vai aí adquirir o apoio dos grupos nobres que existiam aqui na capital através de grandes construções públicas, né? De grandes obras públicas que ele vai realizar aqui no nosso município. Então ele vai fazer praças, né? Ele vai realizar passeios públicos, ele vai ser o cara da construção do Teatro Deodoro, tá bom? Ele vai finalizar o Palácio dos Martírios, ele vai erguer o Palácio da Justiça, né? Ele vai erguer aqui também o Palácio da Intendência. Então ele vai modernizar e ele vai dar um caráter novo à nossa capital, tá bom? E aí, galera, a gente vai ter a remodelação de praças públicas, né? Novas coordenações, né? Lembrando que todos essas construções vai estar a cargo da fiscalização do pintor e super competente pintor alagoano Oswaldo Ribeiro, né, que é participante de grandes obras plásticas aqui do estado. Porém, olha só, e essas construções públicas vai estar a cargo do arquiteto italiano Giovanni Luigi Giuseppe Lucarini, né, que se mudou lá da Itália e veio morar aqui em Alagoas, né? É ele o criador do Teatro Deodoro, tá bom? Quando vocês entram lá no Teatro Deodoro, vocês vão ver uma plaquinha lá com o nome dele, né? Porque ele vai ser aí o grande criador do Teatro Deodoro, tá bom, galera? E aí, pessoal, depois de ter feito tudo isso, né, quando o governo Campos Salles ele vai lançar, né, a política do café com leite, tá bom? Que era justamente a famosa política dos governadores, esse favorecimento vindo de cima e esse favorecimento voltando da parte baixa. Então você tem o nível federal, né, o nível estadual e o nível municipal de troca
troca de favores, um colocando sempre o outro no poder. E isso ficava evidente porque se revezava justamente nessa questão das grandes oligarquias. E como vocês sabem, né, aí um toque em história geral, essa política dos governadores foi o revezamento dos presidentes entre São Paulo e Minas Gerais aqui no nosso país, tá bom? Então, aproveitando aí essa política dos governadores que o governador Campos Salles institui aqui no Brasil em 1898, o Euclides Malta ele vai fazer e ele vai mover as oligarquias, né, no qual ele dominava nesse período, e ele vai criar uma nova constituição, facilitando que o próximo candidato a vencer o governo de Alagoas fosse justamente seu irmão, né? E aí o que acontece, galera? Ele passa a ser o primeiro governador da história do nosso estado a se beneficiar dessa política do café com leite, tá bom? Então o que ele faz? Ele vai se sentir extremamente seguro, né? Porque essa política facilitava e o garantia no poder. Ele vai ficar muito forte diante das oligarquias e ele vai se sentir tão poderoso que ele vai mexer na Constituição estadual, né? Ele vai gerar uma manobra política nessa Constituição estadual para que ele pudesse eleger o seu irmão, né? Isso aí vai ser motivo de muitas críticas, né? Muita gente vai ficar mais chateado com ele. E um exemplo disso é que o seu próprio sogro, o Barão de Traipu, vai fazer o quê? Vai se distanciar dele nesse período, tá bom? E aí você tem uma série de críticas da oposição à figura do Euclides Malta, né? Essa oposição ela é liderada justamente por José Fernandes Lima, né? A nossa principal avenida, como vocês sabem, né? Que José Fernandes Lima foi um dos governadores do nosso estado, né? Esse cara ele vai ficar marcado aí por liderar também o famoso movimento Quebra do Xangô aqui no estado de Alagoas, que isso aí vai ser um assunto que eu vou falar, a gente vai falar depois, tá bom? Então, galera, o que é que vai acontecer? Mesmo com o Fernandes Lima, mesmo com Joaquim Paulo Vieira Malta, mesmo com Fernandes Lima e os jovens bacharel aqui do estado de Alagoas, estando de contra a política que o Euclides Malta exercia naquele momento, o que vai acontecer? Ele consegue eleger o seu irmão a governador do estado de Alagoas. E aí o governador do estado de Alagoas, após a saída de Euclides Malta, passa a ser Joaquim Paulo Vieira Malta, tá bom? O irmão do próprio governador anterior. Então ele vai fazer uma política, né, o Joaquim vai fazer uma política exclusivamente de favorecimento à família Malta, tá bom? E em 1906, galera, após evitar a união entre a oposição e aqueles que ainda o apoiavam, o Euclides Malta, né, ele vai fazer com o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um jogo político, ele vai se reaproximar do seu sogro, o Barão de Traipu, e novamente ele vai vencer as eleições aqui. Dessa vez não vai ser contra o Fernandes Lima, né? Dessa vez vai ser contra o Gabino Besouro, tá bom? Que era também um candidato aí do Fernandes Lima, né? Indicado por Fernandes Lima. Entretanto, galera, esse segundo governo de Euclides Malta não vai ser tão fácil, né? Não vai ser tão fácil porque dessa vez a oposição resolve reagir, resolve bater de frente mesmo com ele. E isso aí vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, galerinha do terceiro ano, até a próxima aula.